Poder sentar. A nossa saudação muito cordial a todos vocês que estão presentes conosco aqui hoje para esse culto especial de celebração dos 40 anos dessa congregação. Pediríamos aos visitantes que assim quererem que levantem as mãos. Temos muitos visitantes hoje. É a nossa alegria ter vocês conosco aqui hoje. Vocês devem ter percebido alguma coisa diferente no altar hoje, né? Aquele é um candelabro, é um candelabro de 7 velas. E me pediram para explicar para vocês qual é o significado desse candelabro. Pois bem, olhando para ele parece uma árvore, não parece? Uma árvore. E quando as velas estão acesas, parece fogo saindo dessa árvore, não é isso? Vocês com certeza vão se lembrar daquela passagem no Antigo Testamento que se encontra em Êxodo 3, onde Moisés se encontra com Deus. Vocês devem conhecer aquela passagem como Deus fala a Moisés da sarda ardente, né? E sarda é como uma árvorezinha, né? Deus estava lá dentro dessa árvore e se escondeu dentro da árvore e falou, e se encontrou a Moisés. Mas uma coisa muito especial aconteceu naquele encontro, e a gente nota isso pelo texto que nos diz: Deus diz a Moisés: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar, o solo onde pisas é solo santo. Deus não estava simplesmente falando através de uma visão, mas Deus estava lá fisicamente presente. E o ato de tirar a sandália era um ato de arrependimento, que mostra que Moisés também reconheceu o seu pecado, e por isso que ele não pôde estar sem como ele estava, e teve que tirar uma coisa para poder estar na presença de Deus. A gente vê essa simbologia voltar quando Deus dá os mandamentos para o templo, e lá em Êxodo 25, se não me falha a memória, Deus diz que o candelabro que fica diante do Santo dos Santos do templo é um candelabro assim, com 6 ramos e um ramo central, ou seja, um candelabro de 7 ramos, né? E isso é para lembrar ao povo de Israel aquele instante onde Deus se encontrou com Moisés, porque na tenda de encontro Deus estava lá, na arca do testemunho, presente fisicamente, com a sua presença, e aquele candelabro lembrava da presença física de Deus. Igualmente, nós, na Igreja Cristã, cremos que nosso Senhor Jesus está presente realmente na Santa Ceia, seu corpo e seu sangue. E é por isso que esse candelabro nos lembra essa presença real do nosso Senhor no sacramento, no altar, mas também na palavra que é pregada neste lugar. Porque hoje nós não teremos Santa Ceia, mas a palavra de Deus será pregada, e assim Cristo está presente através da sua palavra. Passo a palavra para a Senhora. No início da década de 70, começou a colonização do então território federal de Rondônia. Acompanhando a migração, vieram muitas famílias luteranas, oriundas principalmente do Espírito Santo e do Paraná. Em 1971, a IELB começou oficialmente o seu trabalho em Rondônia, através dos pastores Evaldo Maro e Egon Aigen, que vinham de Cuiabá para prestar atendimento aos imigrantes luteranos. O primeiro culto da IELB em Rondônia foi celebrado no dia 28 de março de 1971, ao ar livre, em frente à casa do Sr. Alfredo Stri, em Pimenta Bueno. Havia 109 pessoas presentes. No dia 28 de agosto de 1971, foi oficialmente fundada a primeira congregação luterana em Rondônia, na cidade de Pimenta Bueno. Em Cacoal, o trabalho da IELB começou em 1972, há 40 anos. O primeiro culto
realizado foi na casa do senhor Emílio Witt. Naquela época, os cultos eram ministrados pelos pastores Ivaldo Maro e Elo Airo, que vinham de Cuiabá. Em 1973, o pastor Ivaldo Maro passou a residir em Pimenta Bueno, facilitando assim o atendimento em Cacoal. Em junho de 1973, a IELB enviou o professor Edgar Schitt com a incumbência de criar uma escola luterana em Cacoal. Esta escola, com o nome de Escola Concórdia, entrou em atividade no dia 2 de maio de 1974, com 286 alunos. Naquele período, devido à dificuldade de acesso dos pastores em atender Cacoal, o professor Edgar ministrava cultos de leitura na igreja, que também era escola. Dessa forma, contribuindo de forma significativa para o crescimento da nossa igreja. Os pioneiros tiveram importante participação, não só no desenvolvimento de Cacoal, assim como da igreja luterana neste município. Fizeram todo o trabalho braçal, abriram o caminho derrubando árvores e carregando pedras. Em 1975, chegou a Pimenta Bueno o pastor Leonardo Rasch, que também atendeu a Cacoal. E no início do ano seguinte, 1976, chegou a Rondônia o pastor Ervino Scalei, sendo o primeiro pastor a residir em Cacoal. Em 28 de dezembro de 1975, em assembleia realizada em Cacoal, foi feita a divisão do trabalho da IELB em Rondônia, com a formação de 3 paróquias: Pimenta Bueno, Cacoal e Vila de Rondônia, hoje Ji-Paraná. Em 1976, a paróquia de Cacoal tinha 4 congregações: Cacoal 7, linha 2, hoje Ministro Andreasa, linha 6 e linha 9. Em 25 de abril de 1978, o pastor Teófilo Tim chegou para atender a paróquia de Cacoal, ano em que a paróquia já atendia 15 pontos de pregação. Em 15 de agosto do mesmo ano, a paróquia, composta por 200 famílias, adquiriu o seu primeiro carro, um Gurgel, um carro projetado para estradas difíceis, que custou 86 mil cruzeiros. Segundo o pastor Tim, e constante no Mensageiro Luterano de junho de 82, em março de 1979, o pastor foi convidado por um leigo a inspecionar o ponto de pregação na linha 7, a 35 quilômetros da sede. Uma época de chuvas, com estradas cheias de atoleiros. Com muita dificuldade, conseguiu chegar até o local, apesar de ser um lugar novo, com pouca mata derrubada. Havia 45 pessoas à sua espera. Foi um momento de muita alegria. A volta foi pior do que a ida. Recomeçou a chuva e a estrada, que estava ruim, ficou ainda pior. O carro Gurgel teve que ser puxado pelo pastor na catraca várias vezes. Anoiteceu. 10 quilômetros antes de chegar a Cacoal, num atoleiro, o Gurgel friçou. Não teve jeito. O pastor e o leigo saíram caminhando até chegar tarde da noite em casa. Arrumaram um jipe e foram buscar o Gurgel, pois não queriam deixá-lo na estrada. Antes, porém, de chegar ao destino, o jipe também ficou atolado na lama, duplicando as dificuldades. Problemas dessa natureza eram muito frequentes por aqui. No dia 10 de julho de 1979, a comunidade luterana Gólgota, hoje Concórdia, em assembleia extraordinária, decidiu iniciar a construção de um novo templo, medindo 28 por 16 metros. No dia 9 de setembro do mesmo ano, festejava-se o lançamento da pedra fundamental. No final de 1980, estavam levantadas as paredes. Após alguns contratempos na colocação da estrutura do telhado, no dia 2 de outubro de 1983, um culto oficializou a inauguração do templo. A igreja estava lotada, com cerca de 600 pessoas. O culto foi dirigido pelos pastores Leonardo Rasch, Enio Guites e o pastor local, Teófilo Tim. O prefeito de Cacoal, Dr. Josino Brito, presente no culto, falou do importante papel que desempenha a congregação Gólgota no município, especialmente pela manutenção da Escola Concórdia. A essa altura,
a congregação já contava com aproximadamente 500 pessoas. Em 1986, o pastor Nicolai Neumann assumiu a congregação em Cracoal. Foi nesse período que foi construída a casa pastoral, em que hoje reside o pastor Paulir. Graças à dedicação do pastor Nicolai, que foi em busca de recursos para essa obra. Em 1990, o pastor Jorge Cooper foi chamado para dar continuidade ao trabalho da congregação. Nesse período, aconteceu a construção da segunda casa, no intuito de ser usada pelo capelão da Escola Concórdia, pastor Cílio Pinto. Segundo o pastor Jorge, o que motivou e contribuiu muito para o desenvolvimento da congregação foi a dedicação da senhora Ivone Albrecht ao trabalho do coral infantil, que era conhecido como as Meninas da Dona Ivone. Em 1992, a congregação adquiriu 2 terrenos no bairro Vista Alegre, onde a própria congregação ajudou na construção da primeira igreja da atual congregação Cristo Redentor do Vista Alegre. Em 1994, por indicação do Sr. Emílio Witt, a congregação adquiriu outros 2 terrenos, desta vez no bairro Vilagem do Sol, auxiliando na construção da primeira igreja do bairro, a congregação Cristo para Todos. Em 1998, a congregação aprovou em assembleia a mudança do nome, de Congregação Gólgota passou a ser Congregação Concórdia, uma influência do forte nome da Escola Concórdia, mantida pela igreja, e que na época era a maior e mais conhecida escola privada de Cracoal. No final de 1998, com a impossibilidade do pastor Clayton em permanecer como pastor devido a problemas de saúde, a congregação absorveu a paróquia da linha 9, o que agilizou a divisão da congregação Concórdia. Foram criadas então a paróquia da linha 9, que envolve as congregações da linha 7, linha 8, Vista Alegre e Vilagem do Sol, ficando o pastor Jorge com essas congregações, e a paróquia Concórdia, tendo que esta chamar um novo pastor. Em junho de 1999, assumiu a congregação Concórdia o pastor Geraldo Schiller. Em 2001, a congregação já contava com 632 membros, sendo um projeto já chamar mais um pastor até 2004, para intensificar o seu trabalho. Em 2004, a congregação realizou uma importante reforma no templo, trocando inclusive o telhado para comportar telhas de barro. Em 2008, a Escola Concórdia deixou de ser mantida pela Congregação Concórdia e passou a pertencer à UBRA de Ji-Paraná. No período que compreende 2009 a 2011, a Congregação Concórdia contou com a colaboração do pastor Ademir Stahl, professor de ensino religioso na Escola Concórdia. Em 2010, o pastor Geraldo Schiller foi eleito o segundo vice-presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tendo sua sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para assumir a congregação, foi chamado o pastor Volmir Forster, que atende a congregação Concórdia desde 23 de julho de 2010. Em 2011, a congregação decidiu, em assembleia, chamar mais um pastor para intensificar o trabalho da Igreja Luterana no município. Em 19 de setembro de 2012, chegou a Cracoal o pastor Daniel Bonato, que juntamente com o pastor Volmir Forster, tem a missão de continuar levando Cristo para todos. A congregação Concórdia é composta por 809 membros, uma comunidade sede, uma comunidade no bairro Liberdade e um ponto de pregação na Vila Rica, bairro Vista Alegre. A congregação Concórdia atualmente tem seu trabalho dividido em 6 áreas de atuação: adoração, comunhão, testemunho, ensino, ação social e comunicação. Além disso, a Palavra de Deus é transmitida pelas emissoras de rádio 5 Minutos com Jesus, na Rádio Antônia AM, e Cristo para Todos, na Rádio Samaúma FM. Hoje, 28 de outubro de 2012, temos a oportunidade de participar desse culto festivo, em que comemoramos 40 anos de Igreja Luterana em Cracoal. São inúmeras as bênçãos de Deus sobre nós. Por isso estamos alegres. Passamos neste momento a ordem do culto.
próximo hino. confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu Filho Jesus Cristo,
que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus vos pergunto, é essa a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude dessa vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós continuamos com o introito, que é o Salmo de número 84. Mas antes disso, as crianças virão fazer uma oferta. Podem sentar. Levantai. Salmo 84, que nós lemos em conjunto. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eu
Ó Senhor, Pai Celestial, infalível doador de toda boa dádiva, nós te rendemos graças por estares hoje nesta casa com a Tua Palavra. E te suplicamos sinceramente que habites continuamente entre nós com a Tua Palavra e Teus sacramentos, a fim de que, por Tua graça, nós, pobres pecadores, sejamos convertidos a Ti e salvos eternamente. Mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reinas contigo e o Espírito Santo, um só Deus, hoje e para sempre. Podem sentar para a leitura do Antigo Testamento. Leitura do Antigo Testamento registrado em 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 a 30. Salomão ora a Deus. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o